do tipo inteiro. Bom, em Java, então é sempre orientado. Pois é, mas nem toda linguagem tem esse a conceito. estrutura do tipo inteiro em C. E aí, gente, tudo certo com vocês? Nós vamos continuar aqui o nosso estudo da linguagem C. Hoje é a parte 3, né, do assunto que nós estamos vendo, que são os testes de condições. E hoje nós vamos ver vai ser até uma aula rápida, um vídeo rápido, porque hoje nós vamos ver o operador condicional. Bom, o que é o operador condicional? Ele nada mais é do que um atalho para as expressões em if mais simples, certo? Quando você tem um if que determina, por exemplo, o que uma variável vai receber, ou um cálculo, uma coisa bem simples, é um passo só e pronto. E ele tem que ter também o if else. Então, quando você tem uma situação em que você vai atualizar, por exemplo, uma variável baseado num if, então você pode usar o operador condicional. Bom, ele deve ser usado quando nós temos então uma regra que determina um resultado, caso seja verdadeiro ou falso, e também você tem que usar ele com cuidado. Eu gosto de falar o seguinte para os meus alunos: se for complicar, não faça. É preferível você ter um código mais extenso, mas que a legibilidade dele seja melhor. É muito melhor do que você ter um código compacto e difícil de entender, tá? E uma curiosidade, ele é o único operador ternário em C. Okay? O que é um operador ternário? Bom, vamos pensar assim que eu vou fazer se um número é maior do que outro. Então, x maior do que 4. Então, quantas partes eu tenho aqui na operação de maior? Eu tenho duas, né? O primeiro elemento e depois o segundo elemento, né? Ou a gente pode chamar de operador, primeiro operador, segundo operador. Ou melhor, operando, né? Operador é o que está no meio. Agora, no caso do condicional, o que eu tenho? Eu tenho uma primeira parte dele, que é a condição, que vai determinar verdadeiro ou falso. Eu tenho uma segunda parte, que é o verdadeiro, e eu tenho uma terceira parte, que é o falso. Como é que eu faço isso? Bom, ele segue essa síntese aqui como para o operador condicional. Então, eu tenho uma condição, aí vem uma interrogação. Então, essa condição é a primeira parte dele. Preciso usar parênteses? Dependendo da situação, sim. Nós vamos ver alguns exemplos aqui. E um exemplo com um parênteses e outro sem um parênteses. Tem um detalhezinho aí de quando usar. Bom, depois da interrogação vem a expressão 1, que é a parte verdadeira. Aí tem o 2 pontos, a expressão 2, que é a parte falsa. E lógico, né? Como todo comando aí, você vai ter o ponto e vírgula no final. Bom, para a gente entender melhor o operador condicional, vamos ver aqui um exemplo. Então, olha só, em um determinado sistema temos que aplicar uma constante em um número digitado conforme uma regra. Se o número for maior que 7, eu vou adicionar 10 no valor. Se não, eu vou subtrair 12. Tá ok? Vamos ver então esse código, como é que fica em C, e algumas maneiras um pouco diferentes de você trabalhar aí. Tá ok? Então vamos lá. Bom, gente, então vamos lá, né? Vou vir aqui, vou criar um arquivo aqui. Novo arquivo. E vamos colocar o nome do arquivo de operador condicional. .c. Vou criar aqui o esqueleto, né? Vou include stdio.h int main return 0, para não ter nenhum warning. Beleza, estamos aqui. E agora eu vou trabalhar com uma variável aqui, né? Com relação ao exercício, nós temos que fazer a leitura de um valor e aí uma determinada condição que vai determinar o que vai acontecer. Beleza? Então vamos lá. Vou criar aqui uma variável, pode ser qualquer variável, tá? Eu vou colocar uma inteira aqui, valor. Aí eu vou vir aqui, vou dar um printf, digite o valor. Beleza, um scanf aqui. Porcentagem de, vírgula, valor. Beleza, tem aqui. A regra é a seguinte: se o valor for maior do que 100, eu vou adicionar 7, não, eu vou subtrair 12. Então, geralmente, como é que você faz? Você faz assim, ó, if valor maior do que 100, você vai entrar aqui
com o código que você quer para o if. Valor é igual a valor mais 7. Vou deixar bonitinho. E aí aqui o else. Else valor é igual a valor menos 12. Beleza, está aqui a regra, certo? Vamos mandar imprimir aqui. Valor, vou colocar aqui assim, e aqui porcentagem de, vírgula, valor. Beleza, então tá aqui um programa simples, vou salvar, vou executar ele para a gente ver como é que ficaria, né? Vou aumentar aqui, ó. Digite o valor. Então, vou colocar aqui, ó, se ele for maior que 100, vai colocar 7. Então, vou colocar 110. Valor 117, beleza? Vamos rodar de novo. O valor agora, eu vou colocar aqui 90. E aqui o valor agora é 78. Ele fez exatamente o que a gente programou aqui, certo? Eu posso, então, com o operador condicional, pegar situações desse tipo e simplificar esse código. Como que eu faria? Ó, eu vou manter aqui o código, eu vou só comentar ele para que a gente... para que ele não seja executado, mas a gente vai ver aqui essa mesma funcionalidade usando o operador condicional. Então, você vem aqui, ó, valor é igual. Olha só o que eu vou fazer. Valor maior que 100, veja aqui, ó, essa primeira parte aqui, certo? É a condição, interrogação. Valor mais 7. 2 pontos. Valor mais 8. Ponto e vírgula. Veja que eu tenho aqui, ó, o valor mais 7, que é o que está aqui, e... valor mais 8 não, né? Menos 12. Onde que eu tirei essa, hein? E o valor menos 12, que é o que está aqui, ó. Se eu rodar aqui agora, vamos ver se vai dar certo. Vamos colocar aqui 100. Opa! 100 perdão, 100 vai ser menos 12 mesmo, né? Bom, então a gente já percebeu que o else está funcionando. Tem que ser maior que 100. Então vamos colocar 110, igual no exemplo anterior. 110, tá lá 117. Então o que acontece? Isso aqui rodou e funcionou. Uma outra maneira de fazer isso, eu vou comentar aqui e vamos fazer de novo aqui uma outra maneira de fazer isso aí. Bom, gente, então aqui vamos ver uma outra maneira de fazer isso. Ó, valor vai ser igual a valor mais. Aqui eu tenho só um problema. Ó, aqui eu somo e aqui eu subtraio. Então, eu tenho que resolver que número que vem para cá. Quando eu tenho duas operações distintas, eu tenho que fazer um parênteses a mais. Tá? Um parênteses para toda a expressão. E aqui eu faço a expressão agora usando parênteses também. Então, valor maior que 100. Interrogação 7. 2 pontos menos 12. Ponto e vírgula. Vamos salvar. Eu vou rodar. Vamos ver se vai acontecer a mesma coisa. Vou colocar aqui 110. Ele foi para 117, certinho. Vamos rodar de novo. Eu vou colocar aqui agora 90. Ele colocou 78, como da outra vez. Agora, existe uma maneira que dá para a gente fazer. Vamos supor que eu vou colocar essa regra para aplicar um índice. Tá? Vou até comentar aqui. E vamos lá, se eu quero aplicar um índice, eu posso fazer assim, ó. Valor é igual. Ó, vou até simplificar. Vezes igual. Isso daqui é uma simplificação disso daqui, ó. É igual a valor vezes, tá? É uma simplificação. Então eu venho aqui, eu vou simplificar. E aí eu venho aqui e coloco assim, ó. Se o valor for maior que 100, vamos supor que eu vou aplicar 10%. 1.1. Se não, eu vou aplicar 20%, 1.2. Ponto e vírgula, tá? Vamos rodar aqui. Vamos ver se vai funcionar, certo? Beleza, vamos colocar aqui vamos colocar aqui 110. Você tem aqui 121, né? Porque vai ser 11, vai somar aqui 121. Se eu for rodar aqui, por exemplo, com 90, que é menos que
Vou colocar até 100, né? Porque vai ser o else. Ele está aqui, 119, que ele tirou o 20% aí. Certo? Ou melhor, aplicou o 20%, né? Então, ele ficou assim. Beleza, gente? Então, é essa parte aqui que eu queria mostrar para vocês. A maneira que eu aconselho vocês a usarem é essa daqui, porque facilita o entendimento de quem tá lendo o código, tá? Dessas três, a menos confusa é essa aqui, na minha opinião. Talvez você tenha outra, mas, enfim, dessa maneira aqui a gente consegue atingir aí o suprassumo do negócio aqui. Beleza, gente? Então, espero que vocês tenham entendido. Então, é isso aí. Bom, gente, então é isso. Hoje é bem curtinho, que eu queria passar aqui só o operador condicional. Na próxima aula, nós vamos ver a última parte de testes e condições. Ok? Então, até lá, gente. Do tipo inteiro. Bom, em Java, então até o sempre conceito. orientado. Pois é, mas nem toda linguagem objetos, esse a conceito. estrutura do tipo inteiro em C